Olha, agora eu vou chamar a atenção para você de casa sobre o glaucoma, é uma doença crônica que atinge o nervo óptico. Mas sobre essa parte mais técnica eu vou deixar para a doutora explicar, porque é uma parte importante. Como é que tá a sua visão? Você já foi no oftalmo por esses dias? A gente é muito negligente, né? Só deixa para ir no médico quando aparece um problema. Só que o glaucoma, ele é importante também a fazer esse trabalho, esse acompanhamento preventivo para evitar que se agrave e fique mais difícil de tratar. Por isso, a gente convidou a oftalmologista Benedita Reis para esclarecer tudo sobre essa doença. Já está aqui. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. Natália. Primeira vez aqui? Primeira vez. Olha só, hoje estamos com estreantes no nosso programa, trazendo novidade para você em um assunto sempre muito atual, né, doutora? Sim. Que é o glaucoma. Primeiramente, aquela pergunta clássica, porque embora a gente fale muito sobre isso, tem gente que não sabe o que é glaucoma, doutora. Então, glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico. E é uma doença silenciosa, por isso o alerta. Entendi. E como é que ela age? Como é que acontece o glaucoma? Então, o glaucoma ele é multifatorial, mas um dos principais fatores é o aumento da pressão ocular. O aumento da pressão ocular vai danificando o nervo do olho e causa sérios prejuízos à visão, se não tratado. A gente tem até, acho que uma cartela, uma ilustração sobre isso. Dá para colocar, produção? Acho que é um exemplo, né, a respeito de como o glaucoma acontece, que eu queria até pedir para a doutora comentar. Olha só, o que essa imagem nos diz, doutora? Pronto, essa imagem nos mostra uma dificuldade de drenagem do líquido do olho. Isso vai gerar um aumento da pressão ocular e danos às estruturas nobres, como a camada de fibras nervosas que fica lá no fundo do olho, que é o que faz a pessoa enxergar. E como é que isso acontece? Assim, por que acontece? É um processo natural ou tem algum fator de risco? Como funciona? As pessoas que têm histórico familiar, míopes, pessoas diabéticas, todos eles têm dificuldades na drenagem do líquido do olho. Então, existe uma falha nessa filtração, a quantidade de líquido que é produzida não é filtrada. E aí causa o aumento da pressão ocular e todas as consequências disso. Essa é uma doença de faixa etária ou ela pode acontecer em qualquer momento da vida? Natália, ela pode acontecer em qualquer momento da vida, mas ela é mais comum na senilidade, após o envelhecimento. E aí são vários tipos de glaucoma, é isso? Isso, nós temos vários tipos de glaucoma, sendo o glaucoma de ângulo aberto, o mais comum, mas temos também o glaucoma de ângulo fechado, o glaucoma causado por medicamentos, o glaucoma congênito, o glaucoma juvenil, tem múltiplos tipos dessa patologia. Quais são os mais graves, os níveis, os que porque eu vi ali que pode levar a cegueira, né? Todos esses tipos podem levar a cegueira? Todos os tipos podem levar a cegueira se não for tratado ao tempo. E como é que é feito esse diagnóstico? Como eu estava falando, né? A gente não tem o costume de ir no oftalmo, a gente, né, só vai quando tem um problema, que era a velha história do brasileiro, né? Que só deixa para fazer as coisas ali já quando tá no prazo mesmo. E como é que é feito esse diagnóstico do glaucoma, doutora? Natália, infelizmente o glaucoma, ele não tem sintomas. Então, nós vamos observar os sinais da doença. E esses sinais, eles só são visíveis na consulta oftalmológica, onde é possível avaliar o nervo do olho, avaliar a quantidade de visão e, principalmente, avaliar a pressão ocular. Perfeito. Gente, ó, eu tô aqui com um tablet. Esse tablet, ele tá logado no Instagram, do @pgmbomdemais. Vou até pedir pra colocar na tela, pra vocês acompanharem. Tem lá o nosso Instagram, a gente tá recebendo as suas dúvidas, perguntas. Eu vou estar de olho. Se você em casa tem algum parente que tá se queixando de alguma coisa, suspeita de glaucoma, ou você quer ter alguma informação a mais, manda pra gente. Esse é o momento que a gente abre aqui no Bom Demais pra vocês tirarem as dúvidas. Saúde é um assunto importante. A gente tem sempre o privilégio de trazer profissionais muito qualificados, como a doutora aqui. Inclusive, doutora, onde é que a senhora atende? Então, eu atendo no Hospital do Olho de Teresina, no Hospital Francisco Vilar e atendo também na rede do SUS. Inclusive, eu quero deixar um alerta que o tratamento de glaucoma, ele está disponível em todas essas etapas, em todos esses locais. E deve ser feito a tempo, Natália. A tempo, muitos pacientes já chegam em uma situação que é bem difícil a gente contornar.
Porque, de verdade, o tratamento do glaucoma, ele vem para estabilizar a doença. Não existe uma cura definitiva, e sim estabilidade. E como é que a pessoa lida com isso ao longo da vida, assim? Como é, né, esses cuidados diários? Alguém que já tem o glaucoma, infelizmente. O principal dos cuidados é a consulta oftalmológica para avaliar o tratamento, e de todos, o mais importante é não esquecer de usar os colírios. Isso é fundamental para o controle da doença. Esse diagnóstico precoce, né? Você disse que é importante esse acompanhamento. Como é que é feito esse acompanhamento precoce? O recomendado para alguém ter uma periodicidade de ir no oftalmo, doutora, qual que é o período? Pelo menos anual. Os pacientes que não têm glaucoma devem ir uma vez ao ano, no mínimo. Já os pacientes que têm fatores de risco, como hereditariedade, né? Um parente que tenha glaucoma, ou que tem essas outras doenças, ou que usa medicamentos cronicamente, eles devem ir com uma frequência maior, pelo menos de 6 em 6 meses. Em casos mais avançados, a gente faz um acompanhamento de perto, trimestral, pelo menos. Então é importante ficar de olho também se tem alguém na família que tem glaucoma, que já fica alerta. Não sabia, é hereditário também, né? Sim, sim. Mas tem também uma idade mais propensa para ter glaucoma? Sim, geralmente após os 40 anos, a chance de glaucoma ela é maior. Então, por isso a importância de ficar mais ainda atento. Mas, gente mais jovem, por exemplo, eu tenho 24 anos. Será que na minha idade eu também posso ter um glaucoma? Depende. Se você utiliza muito medicamento, como, por exemplo, corticoide, sim, você tem uma chance de ter glaucoma e deve ser avaliado. Há alguma ligação com exposição ao sol, essa questão? Também tem algo a ver, doutora? No glaucoma, não. A exposição ao sol é fator de risco para outras doenças, mas para o glaucoma, não. Ah, perfeito, então. E aí, a gente tem uma cartela também que mostra como é a visão de uma pessoa com glaucoma. Inclusive, as pessoas que têm glaucoma, elas precisam utilizar óculos para poder enxergar melhor? Como é que é, doutora? Na verdade, o óculos, ela seria outra alteração, uma alteração refracional. Em relação ao glaucoma, o tratamento é basicamente o uso de colírios, que hoje nós temos uma imensa variedade de colírios. Outro tratamento é o tratamento a laser, que é feito em estágios mais avançados. E, em último caso, a cirurgia. Doutora, olha lá, a gente tem uma imagem na tela que mostra a diferença, né? Explica um pouquinho da diferença. Vai escurecendo mesmo a visão, né? Isso, infelizmente, as pessoas com glaucoma, elas vão tendo danos às estruturas e vai perdendo a visão lateral. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está frequentemente batendo o carro ou se topando nas coisas, ela perde a visão da periferia. E aos poucos, a doença, se não tratada, ela vai avançando e pode atingir o centro da visão, gerando uma cegueira que é irreversível. A visão periférica é aquela que a gente enxerga ao redor, né? Exato, Natália. E aí vai escurecendo e fica mais difícil, né? Isso, vai ficando uma visão tunelizada. Nossa. Isso, sem dúvida, compromete muito a qualidade de vida, sem contar na dificuldade para realizar atividades simples do dia a dia. Lá no seu consultório, você costuma receber pacientes mais em nível avançado, alguns que já têm chance de cura? Como é o perfil dos pacientes que a senhora atende? Nós temos todos os pacientes, todos os perfis. Temos aqueles mais cuidadosos, que já vão desde cedo, ou porque tem um familiar, ou porque ouviu ou leu alguma coisa sobre o assunto. Temos pacientes com casos moderados, que fazem um bom controle com o uso de colírio e mantêm uma vida normal. E também temos casos graves, pessoas que já chegam com cegueira, às vezes de um olho, ou às vezes até dos 2 olhos, com dificuldade de mobilidade, dependência de familiares para se locomover, para executar tarefas simples do dia a dia. Quando a pessoa já está nesse nível mais avançado, como é o tratamento? O que vocês fazem para amenizar? Assim, porque acho que a questão da cegueira já é quase inevitável nesses casos, né? Então, reforçando, né, a gente não consegue devolver a visão que já foi perdida. Por isso é tão importante a prevenção. O nosso objetivo é evitar que chegue nesses casos. Então, precisamos fazer um controle rigoroso da pressão. Nós fazemos também exames complementares. Esses exames complementares, eles testam a sensibilidade do nervo do olho. A medicina evoluiu muito nesse sentido e o diagnóstico precoce, ele é muito fácil de ser feito, desde que aconteça no momento adequado. Como é que a pessoa em casa pode perceber
percebeu os sintomas assim, não tem algo errado, preciso ir fazer um diagnóstico, justamente essa questão do tratamento precoce, como é que a pessoa consegue perceber? Natália, infelizmente, o glaucoma, ele não dá nenhum sinal. A senhora tinha falado, não tem sinal. O paciente, às vezes, como eu lhe disse, chega no consultório já com dano à visão e ele não percebe. É tão rápido assim que acontece? Na verdade, não é rápido, ele é tão gradativo que a pessoa vai se adaptando com aquela visão ruim e ela não percebe. Vai achando, talvez o meu grau do óculos que mudou, né? Algo nesse sentido, e aí vai deixando pra lá. Doutora, o que uma pessoa com glaucoma não pode fazer de jeito nenhum? Esquecer o uso do colírio e abandonar o tratamento. Eu vejo muitos pacientes, doutora, porque passou a pandemia e eu acabei deixando de usar a medicação. Quando chega, a gente já vê uma progressão da doença e, infelizmente, eu não consigo devolver. Então, por isso, gente, é importante demais não esquecer o colírio. Algumas dicas, Natália, é associar o uso do colírio com atividades de vida diária. Eu procuro sempre orientar meus pacientes. Coloca o colírio ali perto da sua cama para quando você acordar já lembrar de utilizar. Não é só a pressão alta que é ruim. A oscilação da pressão ocular também causa prejuízos. Então, precisamos manter essa pressão o mais adequada e estável possível. E é um tratamento que é contínuo, né? Isso. Infelizmente, é uma coisa que vai ficar para a vida toda, doutora. Isso, é um tratamento contínuo, mas que não atrapalha a qualidade de vida da pessoa. Desde que bem indicado, a pessoa vive uma vida normal, sem tantas restrições. E aí, tem também a gente recebeu uma pergunta sobre, há uma confusão, né, entre catarata e glaucoma, porque ambas podem causar cegueira também, doutora? Exato. A catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Ou seja, a catarata é vamos dizer assim, é o envelhecimento de uma lente que existe no nosso olho. Então, isso faz parte do processo de envelhecimento. Entendi. Então, a visão da pessoa com catarata, ela perde o contraste, perde a qualidade de visão. Como a gente está vendo ali, ó. Exatamente. Então, você vê a catarata, é como se essa parte do olho, a lente, o cristalino, ele está opacificado. Então, a luz, ela não entra no olho. E é possível, com a cirurgia, retirar a catarata e restabelecer a visão normal. Infelizmente, a catarata ainda é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Ou seja, é possível tratar. Eu consigo devolver a visão ao paciente. Já o glaucoma, não. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, por isso esse alerta. O paciente que tem glaucoma, ele precisa ser tratado, pois eu não consigo devolver a visão, eu preciso estabilizar a doença, isso sim. Então, a catarata, ela atinge o cristalino que fica na parte anterior do olho. O glaucoma, ele já vai atingir o nervo do olho, que fica lá atrás, por isso ele não dá tantos sinais. E a catarata, ela dá sintomas diferentes do glaucoma? Sim, os sintomas é uma fumaça na visão, um embaçamento, a pessoa chega, olha, eu limpo o óculos e infelizmente a visão não melhora. Então é aquela visão que ela não consegue ser corrigida com o grau do óculos, porque já tem uma estrutura dentro do olho que está danificada e precisa ser corrigida. Então, a catarata, ela já é um processo natural, glaucoma, alguns fatores podem levar, Isso. né? Essa é a principal diferença para você aí de casa que tem essa dúvida. Mas, por via das dúvidas, mantenha aí a consulta no oftalmo em dias. Já agenda sua consulta aqui com a doutora. Doutora, qual que é o seu Instagram para quem quiser em casa acompanhar seus conteúdos, saber onde você atende? Vamos colocar na tela o Instagram da doutora? Meu Instagram é Benedita Reis Oftalmo. Lá eu trago algumas dicas de como cuidar dos olhos, dicas gerais que parecem simples, mas que são fundamentais. Doutora, eu queria também que você trouxesse alguns mitos e verdades sobre glaucoma, porque a gente sabe que tudo enquanto doença o pessoal inventa muita coisa, diz muita coisa. Tem algum mito envolvendo o glaucoma que é importante desmistificar? Primeiro mito, o glaucoma é uma doença hereditária. Mito ou verdade? Verdade, o glaucoma é uma doença hereditária. Algumas pessoas, não, a mamãe ficou cega, o vovô ficou cego pela velhice. Na verdade, não era velhice, na verdade, tinha um fator de risco. E se você não cuidar, você vai ter a mesma evolução dele. Outra verdade sobre o glaucoma é o não uso do colírio
causa cegueira? Sim, glaucoma descontrolado, ele vem a causar cegueira. Por isso, o controle com a medicação vai trazer ótimos resultados e você vai viver, envelhecer enxergando. Me ajuda. Bebês podem ter glaucoma? Bebês podem ter glaucoma. Meu Deus, tão Isso. novinho! Tem bebês que têm um tipo de glaucoma que é gravíssimo e precisa de tratamento imediato, que é o glaucoma congênito. Por isso, nós Nossa. reforçamos a importância do teste do olhinho, que deve ser feito logo ao verdade. nascimento. E quando é bebê, o tratamento é diferente? Quando é para um adulto? Como é? Sim, os bebês, nós já iniciamos com tratamento cirúrgico, pois a gente tem um glaucoma muito avançado que precisa ser conduzido de imediato. O tratamento cirúrgico, ele é mais adequado. Perfeito. E olha só, a gente também, eu estava vendo, doutora, que está tendo uma campanha, não sei se a senhora soube, nos cinemas, né? Que é justamente para trazer esse impacto. Gente, vocês têm noção de que a visão, eu acho que é um dos bens mais preciosos que a gente tem, né, doutora? É onde a gente capta memórias, a gente consegue sentir muita coisa através da visão e nenhuma câmera do mundo é capaz de reproduzir o que a gente consegue ver pelas nossas retinas. E aí essa campanha, ela chama atenção justamente por isso, porque por ano são milhões de diagnósticos no Brasil, né, doutora? Você tem alguns desses dados? Sim, eu posso dar uma pescada? Claro, fica à vontade. Olha, nós temos uma evolução muito rápida de glaucoma e para 2040 nós temos um dado aqui que da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Para 2040 a chance de a pessoa desenvolver, ela é 163 milhões de brasileiros, eles representam 76% da população. Nossa, é muita gente. E aí, 6,7% consultam um oftalmologista apenas. Nossa, muito pouco, uma parcela Isso. mínima. Por isso essa proporção, né? Eu queria só fazer uma correção. As projeções indicam que em 2040 a doença afetará 114 milhões de pessoas, com a prevalência de 1 a 2% da população, chegando de 6 a 7% indivíduos acima de 70 anos. É uma projeção alta, principalmente se a gente sabe que é uma doença irreversível e que é prevenível. Então, vamos trabalhar com prevenção? Com certeza, é o mais importante. Ao longo do ano, tem campanhas que incentivam esse tratamento, algo de específico, como, por exemplo, essa campanha que a gente está vendo nos cinemas? Sim, sim. A Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela tem campanhas, que é a campanha 24 horas pelo glaucoma, entre outras campanhas. Nós utilizamos a cor verde para simbolizar essa esperança que o tratamento, ela pode sim trazer uma qualidade de visão, uma visão funcional para o indivíduo, desde que adequadamente tratada e bem conduzida. Perfeito, então. Então, gente, ó, como a gente está falando aqui, o glaucoma, ele pode acontecer em qualquer idade, já desmistificamos isso, né, doutora? Não é só ali na velhice, é o cuidado mesmo com o olho. Inclusive, já fiquei até em alerta aqui, porque eu sou assim também. Eu escuto sobre uma doença e já quero ir lá ver se tá tudo certo. Mas é importante ficar atento, né? Doutora, você atende na MedPrev também? Sim, existe uma... MedPrev, ela faz uma parceria com o Hospital do Olho e aí isso facilita o nosso atendimento. Ah, perfeito. Gente, olha, a gente infelizmente vai ter que encerrar o nosso bate-papo com a doutora. Tava muito bom, foi muito informativo. Doutora, muito obrigada pela contribuição, viu? Sempre interessante a gente abordar esse assunto que é a sua saúde. E só para reforçar, a doutora vai dar novamente o Instagram dela para você que quer se consultar com a doutora, né? Benedita Reis Oftalmo. Qualquer dúvida, pode me chamar por lá. Olha só, então já agenda sua consulta, já entra em contato, que é importante deixar a saúde em dias. Doutora, muitíssimo obrigada. Volte mais vezes, viu? Foi um prazer conversar com você. Também. Até uma próxima. Até.